ângulos centrais. Vamos então começar, né, relembrando um pouco do que nós falamos na nossa última aula, no nosso último vídeo, né, e vendo alguns aspectos super importantes a respeito dos ângulos centrais. Por exemplo, né, se eu tenho aqui a minha circunferência, tá bom? E eu tenho aqui meus pontos A e B, aonde, né, aqui está o meu centro, né, da circunferência, a minha origem. Então, o OA é raio da circunferência, né? O OB é raio da circunferência. E aqui é 90 graus, né? Repara que o ângulo está bem aqui no centro. Então, esse aqui é um ângulo central, que vale 90 graus. Nós vimos na última aula, né, que os arcos da circunferência, não é isso? Os arcos da circunferência também são medidos em ângulos, né? Desculpa, também são medidos em graus, tá bom? Então, 90 graus, 100 graus, 200 graus, por aí vai. Então, nós vimos o que a respeito dos ângulos centrais, né? Nós vimos que o arco para onde eles estão apontando, que nesse caso aqui é esse arco AB, né? É o AB, não AB segmento, é o AB arco. Tem esse arco aqui em cima, esse arco aqui, AB, né? O arco para onde o ângulo está apontando, né, vale a mesma medida do ângulo. Então, se aqui é 90 graus, esse arco AB vale também 90 graus, tá bom? Essa é a propriedade do ângulo central. Vamos ver aqui então outro exemplo, né? Eu tenho aqui agora o meu AB dessa forma, tá bom? Meu A e B aqui. E eu quero, na verdade, agora saber quanto que vale esse ângulo aqui grandão, tá vendo? Eu quero descobrir quanto vale esse ângulo aqui grandão. E também, né, eu quero saber quanto é que vale esse meu arco AB aqui grandão, tá vendo? Que vai do A até lá do outro lado, né, o meu B. Tá bom? Eu quero saber isso. E aí, como é que eu faço para descobrir isso, né? Então, eu sei, né, aqui tá muito claro para mim, ó, repara que aqui é raio, né? Aqui é raio. Então, esse aqui é o centro, né, e é um ângulo central. Tá na cara, né? O ângulo central é feito por dois raios. E aqui, então, é 90 graus. Não é isso? Aqui é 90 graus. Se aqui é 90 graus, né? Eu sei que tudo é uma volta completa, que vale quanto? 360 graus. Não é isso? Uma volta completa vale 360 graus. Só que aqui é 90. Então, se eu fazer isso 360 menos 90, né? Eu vou descobrir esse meu ângulo aqui. E essa conta aqui dá 270. Não é isso? 270 é a resposta da conta. Então, esse meu ângulo aqui vale 270 graus, tá bom? Então, esse arco AB aqui, né, que começa daqui, né, porque ó, o arco AB grandão, tá vendo? O arco AB grandão é para onde esse ângulo aqui de 270 tá apontando, tá vendo? Tá apontando para esse arco. Ele sempre aponta para frente, tá bom? Então, meu arco AB grandão, como meu ângulo mede 270 graus, né, o meu arco AB grandão também vai medir 270 graus. Tá bom? Porque ele tem a mesma medida do ângulo central. Vamos agora para mais um exemplo, que é a de todos, o exemplo mais importante de todos daqui. E vamos aqui trabalhar também um pouquinho com o ângulo inscrito. Então, eu quero saber, né, quanto que vale esse meu ângulo aqui, não é isso? Esse meu ângulo aqui, tá bom? E também quero saber quanto que vale esse meu arco aqui, tá bom? Esse meu arco aqui, né? Aqui. Então eu sei, né, que aqui, né, é a origem da minha circunferência, tá bom? Então daqui para cá é raio, né? Daqui para cá é raio também. Então tem meu ângulo central. Gente, isso aqui é aquele famoso ângulo, né? É o ângulo de 180 graus, tá bom? 180 graus. Então, como esse ângulo aqui está apontando, né, para esse arcão aqui, então esse arcão também vale 180 graus. Tá bom? Então, o arco AB grandão vale 180 graus. Agora, para e pensa, tá bom? Como tudo, né? Igual aqui, mesmo raciocínio, né? Como uma volta completa mede 360 graus, não é isso? Se esse ângulo aqui é 180, esse ângulo aqui também é qual? Também é 180, né? 180. Por quê? 180 mais 180 dá quanto? Dá 360. Muito bem. Então, gente, esse meu arcão aqui grandão também, ó, tá vendo? Meu outro arcão aqui, que eu vou chamar aqui de BA, tá vendo? Então, esse nosso arcão grandão aqui também vale 180 graus, tá bom? Então, repara que esse segmento aqui AB, né, ele divide realmente a circunferência, né, em duas, né? Como se pegasse uma faca que cortasse.
Por que isso, né? Porque se você reparar, AB, né? Mas aqui eu tô falando do AB segmento, tá? AB segmento, esse aqui, ó. Ele vale, ó, 2 vezes o raio. Ele é o dobro do raio. Ué, professor, então o dobro do raio é o diâmetro. Então, muito bem. O AB aqui é o diâmetro, beleza? O AB é o diâmetro. E o diâmetro vale o dobro do raio. O diâmetro aqui, né, é a maior corda da circunferência. O que eu quero que nós tiremos de importante daqui, tá bom? O diâmetro, ele divide a circunferência em duas, tá vendo? Um arco vai ter 180 graus, o outro também, tá bom? Esse ângulo aqui vai ser 180 graus e esse também. Mas e daí, professor? O que isso me traz de bom? Gente, isso aqui traz uma coisa muito boa, porque agora eu vou traçar aqui um ângulo inscrito, tá bom? Eu vou traçar, por exemplo, aqui no cantinho, ó. Vou ligar aqui e aqui o meu ângulo inscrito. Repara só aqui comigo, gente, olha só. Eu, então, liguei aqui, né? O C aqui, né? Peguei um ponto C aqui e liguei C até B, ficou esse segmento aqui, e liguei C até A, ficou esse segmento aqui. Eu quero saber quanto que vale esse ângulo aqui, tá bom? Esse ângulo aqui, ó. Tá bom? Quanto que vale esse ângulo, gente? Repara, né? Ele é um ângulo inscrito, né? Ele tá dentro aqui da nossa circunferência, tá vendo? Ele é um ponto da circunferência. Então, ele tá apontando para qual arco, ó? Ele tá apontando para esse arcão aqui, tá bom? Que mede, ó, que vai de A aqui até B. Que mede, ó, 180 graus. Então, lembra, né? O ângulo inscrito, ele vale a metade do arco. Então, se aqui o arco, gente, é 180 graus, então, dividido por 2, né, dá 90. Então, esse ângulo aqui, gente, ele mede 90 graus, tá bom? Então, ele é um ângulo reto, tá bom? Ele é um ângulo reto. Então, olha que interessante, né? Sempre que eu tiver um triângulo, né, aonde um dos lados dele aqui, né, for a base, tá vendo? Desculpa, aonde um dos lados dele aqui for o diâmetro da circunferência, sempre que eu tiver um triângulo na circunferência, aonde um dos lados dele, nesse caso esse aqui, né, é o diâmetro da circunferência, então o ângulo oposto a esse diâmetro, ele vai ser sempre 90 graus, tá vendo? Porque, ó, esse ângulo inscrito aqui, tá vendo? Ele aponta para a metade do arco da circunferência, que mede 180. Então, o ângulo vai ser esse arco dividido por 2, 90. Repare, então, o que acontece agora se eu pegar um ponto aqui, tá vendo? Se eu pegar um ponto aqui e fizer essa ligação. Vamos ver qual vai ser o valor do ângulo. Então, está aqui, tá vendo? Ó? Peguei o ponto D, liguei D até A, D até B. Repara aqui de novo, ó, esse ângulo aqui, ele é 90 graus também. Por quê, professor? Porque, olha só, ele, né, ele está apontando aqui para o meu diâmetro, tá bom, do círculo. Então, esse arco todo aqui vale 180. Então, esse ângulo vai valer esse arco dividido por 2. Então, 180 dividido por 2 dá 90. Então, como eu falei, né, todo triângulo, né, onde tem um lado que é o diâmetro da circunferência, né, o ângulo que aponta para esse lado vale 90 graus. Se eu pegar, por exemplo, agora um ponto aqui, tá vendo? Ó, e ligar daqui para cá e daqui para cá, tá vendo? Esse ângulo aqui, tá bom? Aqui vai ser o ponto E. Esse ângulo aqui também vale 90 graus, tá bom? Porque, ó, ele é um ângulo inscrito, né, que tá aqui apontando para 180 graus, o arco. Então, aqui para dentro eu divido por 2, que dá 90, tá bom? Vamos agora aprender um modo diferente de medir ângulos. Por que, professor, modo diferente? Porque até agora nós só sabemos um modo, que é o quê? O grau, ó. 180 graus, 90 graus, 270 graus. Será que só existe grau para medir ângulo? Não tem uma outra medida? Tem! Vamos aprender ela agora. Radianos. Radianos é o nome da outra medida para se medir ângulo. Ué, professor, radianos, que nome estranho. Gente, não é estranho, gente. Vocês conhecem o graus. Graus. Vocês não acham graus um nome estranho, não? Não acham porque desde pequeno vocês escutam 90 graus, 30 graus, 60 graus. Aqui não, né? Vocês nunca ouviram radianos. Então também existe a medida chamada radianos. Então, ó, radianos, né, é uma unidade para medir ângulos. Então, nós temos duas aqui muito famosas, né? Temos o grau, né? Isso, que é essa bolinha aqui em cima. E temos o radiano. O radiano não tem bolinha em cima. A gente escreve assim, rad, que é a abreviação de radianos, no nosso ângulo, tá bom? Então, gente, essa forma de medir radianos é, por exemplo, assim, vamos imaginar, é igual régua, sabe? Régua tem centímetro, milímetro, metro, tudo para medir o quê? Distância, não é isso?
são unidades diferentes. Aqui também temos unidades diferentes para medir ângulo. Temos o grau e temos o radiano. Para nós usarmos a medida em radiano, gente, ela vai sempre estar associada ao π, tá bom? Ela vai sempre qualquer medida em radianos vai aparecer lá um π, tá bom? Mas esse π aqui é aquele que vale 3,1415, por aí vai. Só que nós não usamos ele como sendo assim. Nós só usamos π apenas, tá bom? Então, professor, qual que é a relação, né? A relação que existe entre essas medidas, o radiano e o grau, né? Porque quando nós medimos coisas com unidades diferentes, tem que ter uma relação entre elas, né? Para eu poder converter de uma unidade para outra. Por exemplo, né? 1 metro é igual a 100 centímetros, não é isso? Então eu consigo transformar de metro para centímetro e de centímetro para metro. Então qual a relação que existe entre grau e radiano para eu poder transformar um ângulo em graus para radianos e de radianos para graus? Essa relação, gente, é muito fácil, é muito simples, tá bom? Vamos ver aqui que o nosso π ele vai ter uma outra cara. Diferente daquela que é chamada de 3,1415, tá bom? Mas isso focado na medida de ângulo, tá? Que é radianos. Então a relação é essa aqui, ó, né? O π radianos equivale a 180 graus, tá bom? Aqui tá um pouco apertado, mas é isso. O π, tá bom? O π medido em radianos é igual a 180 graus. Então, ó, tá ótimo. Achei aqui a minha relação entre radianos e graus, tá bom? π radianos, π radianos, né, equivalem a 180 graus. Vamos ver então alguns exemplos. Sabendo isso aqui, eu consigo transformar de grau para radiano e de radiano para grau, tá bom? Essa é a ponte de ligação entre as duas medidas, entre as duas unidades de medidas. O π radianos equivale a 180 graus. Vamos agora então, né, aprender como é que se faz isso. Aprender como é que eu transformo de grau para radiano e de radiano para grau. Começando aqui, né, com um ângulo de 30 graus. Eu quero transformar o ângulo de 30 graus em unidades de medida para radianos, tá bom? Como é que eu faço isso, professor? Então, nós acabamos de ver o quê, né? Que π, não é isso? π radianos equivalem a quanto? A 180 graus, tá bom? Π radianos equivale a 180 graus. Então, sempre que eu quiser transformar uma medida em graus para radianos, o que eu faço? Eu vou ter que pegar essa medida e vou ter que multiplicar por π e dividir por 180. Por quê, professor? Porque, olha só, o π não vale 180? Vale, né? Então, aqui o π é 180. Então, eu posso cortar o 180 com o 180. Então, eu vou obter só 30, que era o que eu tinha antes. Então, quando eu multiplico por π e divido por 180, eu não estou mudando em nada o meu ângulo, tá bom? Eu continuo mantendo ele o mesmo para graus. Só que eu vou agora ter uma nova medida para radianos, tá bom? Então é isso. Para transformar de grau para radiano, tá bom? O que eu faço, né? Eu multiplico por π, tá bom? Multiplico por π e divido por 180. Tá bom? E o meu π agora, né? Eu não mexo mais nele. Não mexo. Eu vou só simplificar aqui os números, ó. Corto o 0 com 0, beleza. E agora o 3 vai virar 1. O 18 vai virar 6, né? Simplifiquei por 3. Então eu vou obter o quê, ó? Em cima, π, né? 1 vezes π dá π. π. E embaixo, 6. Então, π sobre 6 radianos. Então obtemos isso aqui. Ou seja, 30 graus equivalem a π sobre 6 radianos. É o mesmo ângulo, só que com medidas diferentes. 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6 radianos, tá bom? Vamos ver um outro exemplo. Eu quero transformar o ângulo de 45 graus, né? Tá medido em grau, para radianos. Como é que eu faço mesmo, hein? Ó, professor, já sei, eu tenho que multiplicar por π e dividir por 180. Muito bem, meu aluno, tá aprendendo, hein? Tô gostando de ver. Então, ó, 45 vezes π divide por 180. O que eu faço agora? Eu simplifico. Isso aí, tá acertando, hein? Vamos dividir aqui por 5, então, ó. 45 por 5 dá 9, tá bom? E 18? 18 por 5 dá quanto, gente? Ó, 18 abaixo de 18, né? Dá 3. 15. Agora, 15 para chegar a 18, 3. Então, abaixo o 0. 30 por 5 dá 6, tá bom? Então, 180 dividido por 5 dá 36. E 45 por 5 dá 9, né? Eu ainda posso aqui simplificar.
por quem? Por 9, né? Então 9 por 9 vai dar 1 e 36 por 9 vai dar 4, não é isso? 4. Então eu vou ter em cima π e vou ter embaixo 4, tá bom? Então, ó, é isso mesmo. 45 graus equivalem a π sobre 4 radianos, tá bom? E eu vou deixar para casa um exercício para vocês, né? Eu quero que vocês calculem para mim como é que fica 60 graus em radianos, tá bom? Como é que fica essa medida em radianos? Mesmo processo, multiplica por π e divide por 180. Agora vamos aprender, né, a transformar de radianos para graus. Para transformar de radianos para graus é a coisa mais fácil do mundo. É, professor? É a mais fácil do mundo. É só você lembrar da relação, ó. Para transformar de radiano para graus, qual é a relação? A relação é que π vale 180 graus, tá bom? Acabou, é só isso. Π vale 180 graus. Então eu tenho aqui, ó, π sobre 2 radianos. Quanto que vale π sobre 2 radianos em ângulo, tá bom? Em ângulo grau, desculpa, porque isso aqui já é um ângulo, né? Quanto é que vale o ângulo π sobre 2 radianos medido em graus? Então é a coisa mais fácil, gente. Coloco o π como quem? Como 180. Então vai ficar aqui, ó, 180 dividido por 2, tá bom? O π vale 180. Então para transformar de radiano para grau, só colocar π como 180. 180 dividido por 2, né? Muito fácil, muito simples, dá 90, tá bom? 90. E eu vou deixar para casa aí para vocês, né? Calcularem qual é esse ângulo aqui em radianos, né? Quero que vocês descubram ele em graus. O ângulo 2π sobre 3 radianos, tá bom? Qual é esse ângulo aqui em graus, tá bom? Fica como exercício esses dois. Então fica ligado aí no radiano. Grande abraço, bons estudos e tudo de bom.